Olá, sejam todos bem-vindos ao Propaganda Digital, o programa que te ajudou no primeiro dia de prova do Enem e agora vai te ajudar no segundo dia de prova que acontece nesse final de semana. E para começar a primeira aula de hoje, nós vamos ter o professor Márcio Lisboa, de Química. Ele vai falar de fracionamento de misturas. Em seguida, o professor André Leite, de Biologia, e o tema dele é Relações Ecológicas. Para encerrar, a professora Roberta Macedo, de Redação, vai falar de proposta de intervenção. Preparados? Então tenham todos uma ótima aula. Alô galera, mais uma vez aqui com vocês para dar essa super dica sobre química. Uma das maiores práticas na química é o ato de misturar, fazer misturas. Essas misturas elas podem ser classificadas levando vários aspectos. Um dos aspectos que nos permite classificar uma mistura é com base no número de fases. Daí então, nós temos a mistura homogênea, que é a mistura monofásica, é aquela mistura que só tem uma única fase. Nós temos também a mistura heterogênea, que é a chamada mistura polifásica, é aquela mistura que tem várias fases. Tá? Nós podemos inserir a parte de misturas, tá? Na competência de número 5, habilidade número 18 e 19. Mas na nossa aula de hoje, nós não vamos misturar, nós vamos separar os componentes de uma mistura. Separar os componentes de uma mistura. E o que é necessário para eu separar os componentes de uma mistura? Eu preciso tomar alguns cuidados antes de eu partir para um método específico para separar os componentes de uma mistura. Por exemplo, eu preciso verificar, primeiramente, o tipo de mistura. Porque existem processos, técnicas específicas para que eu possa separar os componentes de misturas homogêneas e existem técnicas para eu separar os componentes de misturas heterogêneas. Então, a primeira coisa que o candidato precisa analisar é que tipo de mistura ele tem. Se é uma mistura homogênea ou se é uma mistura heterogênea. Em seguida, o candidato ele precisa tomar um outro cuidado. Depois dele identificar o tipo de mistura, ele precisa saber, identificar na hora da leitura do item, qual é o estado físico daquela mistura. E ele analisa o estado físico da mistura, compreendendo o estado físico dos componentes da mistura. Então, eu preciso identificar o tipo de mistura, identificar o estado físico dos componentes da mistura. Após essa análise, ele vai escolher o método mais adequado para ele separar tais componentes. Agora, você que está me olhando aí, você que está assistindo a nossa dica de hoje, existem técnicas específicas para separar os componentes de mistura homogênea e existem técnicas específicas para separar os componentes de mistura heterogênea. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar especificamente com as técnicas para eu separar os componentes de algumas misturas heterogêneas, as misturas polifásicas. Bem, mas, além de ser heterogênea, os componentes dessa mistura todos são sólidos, tá? Os componentes dessa mistura são sólidos. Então, você que está me assistindo, além de ser mistura heterogênea, os componentes da mistura são sólidos. E quais são as principais técnicas que eu posso utilizar para separar tais componentes? Acompanha comigo. Você observa essa imagem, uma pessoa usando uma peneira, né, jogando alguns grãos para cima. Esses grãos aí são grãos diversos. Eles estão formando uma mistura heterogênea em que os componentes são sólidos. O ato de peneirar, o ato de jogar esses grãos para cima, o vento, né, a corrente de ar, ela vai levar, arrastar consigo os componentes menos densos, tá, dessa mistura. Nesse exato momento, nós temos o que nós chamamos de
nós chamamos de ventilação, tá? Ventilação é o método de separação de misturas heterogêneas em que os componentes são sólidos, tá? Em que você utiliza uma corrente de ar para separar tais componentes. Então, é uma técnica utilizada. Outra, você observa aí que você tem vários grãos, né? E você observa que você tem uma mão que está separando alguns grãos. Essa técnica, pessoal, é conhecida como catação. Catação. A catação é um método de separação de misturas heterogêneas em que os componentes são sólidos. Só que essa técnica, ela é mecânica. Dependendo da forma e do tamanho dos grãos, você pode usar as suas mãos ou pode usar uma ferramenta específica. E que ferramentas são essas? Você pode usar pinças, você pode usar espátulas, né? Algumas ferramentas. Isso vai depender da forma e do tamanho dos grãos, tá? Uma outra técnica utilizada, observa aqui, fecha comigo na imagem. Eu tenho aqui uma mistura heterogênea de areia e serragem. Eu quero separar a areia da serragem. Essa mistura, ela é uma mistura heterogênea e os componentes são sólidos. Qual é a técnica que eu vou utilizar para separar a areia da serragem? Essa técnica, tá, é conhecida como flotação. É isso mesmo, flotação. Por favor, candidato, não confunda flotação com floculação. A floculação é uma das etapas do tratamento da água. A flotação é um método de separação de misturas heterogêneas em que os componentes da mistura são sólidos. Então, floculação é uma coisa, flotação é uma outra coisa. E o que vai me permitir separar a areia da serragem? Eu coloco a mistura dentro de um recipiente e eu vou usar um líquido, no caso, eu estou usando a água, que possui uma densidade intermediária entre a serragem e a areia. Ou seja, a água é mais densa que a serragem, só que ela é menos densa que a areia. Portanto, ela tem uma densidade intermediária. Essa técnica, ela é conhecida como flotação. Então, eu digo e repito, né, você que está nos assistindo, você que está aí em casa, no trabalho, floculação é uma coisa, flotação é uma outra coisa, tá? Uma outra técnica que nós podemos utilizar também é o que nós chamamos de separação magnética. Algumas misturas heterogêneas entre sólidos, ou alguns dos componentes dessa mistura podem ter propriedades magnéticas. E o fato de ter propriedades magnéticas nos permite fazer uma separação magnética. Aqui nós temos uma mistura limalhas de ferro, tá? O que seriam essas limalhas? Pequenos filamentos, tá, de ferro misturado com enxofre. Isso é uma mistura heterogênea entre sólidos. Como o ferro ele tem propriedades magnéticas, se você aproximar um ímã dessa mistura, o componente que possui essas propriedades magnéticas, tá, vai aderir à superfície do ímã, fazendo, portanto, o processo de separação. Esse processo, repito, é conhecido como separação magnética. Método de separação de mistura heterogênea, em que os componentes são sólidos, tá? Só que é obrigatório que um dos componentes tenham propriedades magnéticas, ok? Então, você tem uma mistura heterogênea entre sólidos, tá? E aí você tem a diferença de magnetismo, que te permite fazer a separação.
Uma outra técnica, pessoal, utilizada, tá? Ela pode ser muito utilizada nos garimpos, que é o que eu chamo de levigação. Entenda que no início do nossa aula, nós falamos em ventilação. Agora nós vamos falar em levigação. Ventilação, você utiliza uma corrente de ar para fazer o processo de separação. E a levigação, você vai usar uma corrente, só que de água. E essa corrente de água, ela vai separar o componente menos denso. Ela vai arrastar consigo o componente sólido menos denso. Tá? Então, acompanhando comigo aqui na tela. Ouro misturado com areia. Uma mistura heterogênea, em que os componentes são sólidos. Tá? Esses componentes, eles têm diferentes densidades. E essa corrente de água arrasta o componente menos denso, fazendo, portanto, uma levigação. Eu insisto com você que ventilação é uma coisa, corrente de ar, levigação outra coisa, corrente de água. Tá? Aqui nós temos uma imagem que vai refletir o nosso próximo método de separação de mistura. Esse processo, ele não é tão simples, ele ocorre por etapas, mas também é um método de separação de misturas heterogêneas entre sólidos. Vamos acompanhar, por favor, aqui o que eu tenho. Eu tenho uma mistura de areia e sal. Uma mistura de areia e sal. Eu quero separar a areia do sal. Só relembrando que essa mistura, ela é uma mistura heterogênea. Os componentes são o quê? São sólidos. E o que vai me ajudar a fazer esse processo de separação é exatamente o fato deles terem diferentes solubilidades. Eles apresentam diferentes solubilidades. Vamos à técnica. Primeiro passo. Eu tenho aqui, no primeiro recipiente, a mistura de sal e areia. Tá? Eu vou fazer agora uma dissolução fracionada, que é o nome do processo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou adicionar um solvente. Vou adicionar um solvente. Só que esse solvente, um dos sólidos da minha mistura, ele precisa ser solúvel nesse solvente que eu vou utilizar. Por exemplo, vou usar água. Adicionei água. O sal, ele tem uma solubilidade na água. Então, quando eu adiciono a água, eu tenho uma mistura, tá? Que tem duas fases. Água mais sal e a areia no fundo do recipiente. Depois eu pego essa mistura e vou fazer uma filtração. Acompanha comigo aqui na tela. Vou fazer uma filtração. Eu vou filtrar a mistura para reter o sólido insolúvel no filtro. No caso, a areia. A areia fica retida no filtro, passando apenas quem? Água e sal. Então agora eu tenho apenas água e sal. Então, eu adicionei solvente, eu fiz a filtração do sólido insolúvel e agora, para finalizar o meu processo, eu vou aquecer essa mistura de água e sal. Vou aquecer. Portanto, eu vou fazer um processo de vaporização. Ou seja, o solvente ele vai evaporar, ficando no recipiente apenas quem? O sal. Essa técnica é conhecida como dissolução fracionada. Repetindo, quantas etapas ela tem? 3 etapas. Adição do solvente, filtração do sólido insolúvel e evaporação do solvente. Tá? Então essa é mais uma técnica que nós utilizamos para fazer o processo de separação, tá?
de misturas heterogêneas em que os componentes são o quê? São sólidos. Tá? O processo de dissolução fracionada. Agora, existem técnicas para separar os componentes de misturas heterogêneas em que os componentes são sólidos e líquidos. E aí nós podemos destacar, por exemplo, a decantação, em que o componente mais denso, ele vai se depositar onde? No fundo do recipiente. E o menos denso, ele fica na parte superior do recipiente. Tá? Você pode fazer uma centrifugação, em que você utiliza o equipamento chamado de centrífuga, que é utilizado para acelerar o processo de decantação. Você também pode fazer o que eu chamo de filtração simples, para separar o componente sólido do líquido, é uma outra técnica. Você pode fazer a filtração a vácuo, em que você utiliza uma bomba a vácuo para acelerar o processo de filtração. Tá? Então são técnicas que você pode utilizar agora para separar os componentes de mistura heterogêneas, em que os componentes são sólidos e líquidos. Tá? Candidato, essas técnicas, você precisa verificar, ao ler o teu item, tu precisa analisar para esse item qual é a técnica, ou quais são as técnicas mais apropriadas para esse item, para esse processo que está sendo descrito no item. Porque assim, né, a probabilidade do teu sucesso, ela é muito maior. Agora, você que está nos assistindo, quero dizer para você o seguinte, que ninguém é capaz de tirar a tua vaga. Você tem toda a capacidade de chegar lá e fazer o teu melhor e arrebentar. Porque eu tenho certeza que a vitória é sua. A vitória é sua. Tenha calma, tenha paciência. E nós vamos nos ver no futuro, tá? Um abraço, futuro calouro. Até a próxima. Alô, aluno Propaz Enem em todo o estado do Pará. Tio Leitinho na área de novo, pelo 5º ano consecutivo. E a gente está aqui para trabalhar um super assunto que com certeza vai te ajudar muito na tua prova do Enem e vai te ajudar a entrar na universidade. Hoje, a gente vai trabalhar com vocês relações ecológicas, um assunto muito importante dentro da biologia e que vai trabalhar basicamente na competência 4 e na habilidade 14, que ela diz o seguinte, que o aluno tem que ter a capacidade de identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como, por exemplo, manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre outros. Para que a nossa habilidade fique mais específica para a aula, a gente vai transformar ela numa habilidadezinha menor. Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como suas relações com o ambiente. A gente vai começar a aula mostrando um videozinho para vocês. Vamos lá. Olha que cena fantástica, né? Um organismo extremamente adaptado à sua condição de sobrevivência, um super predador capaz de ir em busca da sua presa em qualquer tipo de ambiente. Né? Então, como vocês já repararam, de uma maneira geral, a aula de hoje ela vai falar basicamente sobre relações ecológicas. E a primeira coisa que a gente tem que saber a respeito de relações ecológicas, o que são? As relações ecológicas são as grandes variedades de relações ou grande variedade de interações que os seres vivos podem apresentar dentro do ecossistema. Nenhum organismo na natureza nasceu para viver sozinho. Os seres vivos que vivem de forma isolada dificilmente têm grande sucesso dentro do ecossistema. Portanto,
Os seres vivos, de uma maneira geral, eles buscam interações dentro dos seus ambientes. E essas interações são de fundamental importância para a sua sobrevivência. E essas interações elas vão ocorrer de diversas formas possíveis. Como, por exemplo, a primeira coisa que a gente vai pensar todas as vezes que a gente lembrar de relações ecológicas é uma palavra que é muito importante. Olhe só para a tela. Que palavra é essa? Cooperação. A cooperação, na verdade, é uma capacidade primordial que os seres vivos têm para que eles consigam sobreviver. Quando nós cooperamos uns com os outros, quando nós nos ajudamos, a gente aumenta as nossas chances de sobrevivência. Então, os seres vivos que cooperam, que se ajudam entre si, eles têm mais chance de sobreviver dentro dos ecossistemas onde eles se encontram. Portanto, a cooperação ela é de fundamental importância para a sobrevivência de qualquer ser vivo presente na natureza. Agora, eu tenho um detalhe importante. Essa cooperação que ocorre entre os seres vivos na natureza, eles podem ocorrer entre seres de mesma espécie ou eles podem ocorrer entre seres vivos de espécies diferentes. Quando nós temos cooperação entre organismos de mesma espécie, ela pode ocorrer de duas formas diferentes. Quais são as duas formas? Ou a cooperação ela ocorre na forma de colônia, ou a cooperação ela ocorre na forma de sociedade. É muito importante que você consiga fazer essa distinção entre a cooperação que ocorre por colônia e a cooperação que ocorre por sociedade. Em ambas, os organismos da mesma espécie vivem juntos e eles se autoajudam, ou seja, eles vivem juntos e trocam processos uns com os outros que aumentam a sua capacidade de sobrevivência. Geralmente, tanto na colônia quanto na sociedade, o mecanismo ele é de fundamental importância para que ele ocorra. É necessário ocorrer divisão de tarefa. Cada indivíduo dentro do processo, dentro da colônia ou dentro da sociedade, eles ocupam, eles fazem uma função importante para que o todo funcione de forma adequada. Isso vai acontecer tanto na colônia quanto na sociedade. Aí tu vai me perguntar, então, qual é a diferença de colônia para a sociedade? É que na colônia existe união anatômica entre os organismos. O que significa dizer isso? Os organismos, eles vivem juntos, uma vez que a relação ecológica se estabelece, um vive grudado ao corpo do outro para que eles tenham mais chances de sobrevivência. Ou seja, uma vez que eles estão juntos, um fica grudado no corpo do outro, como acontece, por exemplo, com os corais. Os corais eles vão ser organismos que vão viver geralmente na zona da maré baixa, e ali naquela região o que é que acontece? Um coralzinho fica grudado no corpo do outro para que eles tenham mais chances de sobrevivência. Diferentemente da sociedade. Qual é a característica importante da sociedade? Existe separação anatômica entre os seres vivos. Ou seja, na sociedade, apesar dos organismos viverem juntos, eles vivem de forma individual, como acontece, por exemplo, na sociedade das abelhas, onde eu tenho organismos que vivem juntos, formando uma colmeia, cada um com uma função específica, porém, são indivíduos que vivem de forma individual. Um não vive grudado no corpo do outro. O outro mecanismo de cooperação que é muito importante é aquele que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. E na cooperação por espécies diferentes, eu tenho duas situações diferentes. Quais são elas? O mutualismo e a protocooperação. Olha só lá no quadro. Tanto no mutualismo quanto na protocooperação, organismos de espécies diferentes se interrelacionam entre si com ajuda mútua. O que significa dizer isso? Um ajuda o outro para aumentar suas chances de sobrevivência. Então, tanto no mutualismo quanto na protocooperação, organismos de espécies diferentes se interrelacionam e um ajuda o outro para sobreviver. Qual a diferença entre mutualismo e protocooperação? Olha só aí na imagem. No mutualismo, os organismos são obrigatórios. A vivência entre eles é obrigatória. O que significa dizer? Uma vez que a relação se estabelece, ela acontece para sempre. Um não vive sem o outro. Um não consegue viver sem a presença do outro. Então a relação ela funciona como um casamento. Uma vez que ela se estabelece, ela é para sempre. Como, por exemplo, acontece com os líquens, que são associações entre algas e fungos, em que a alga faz fotossíntese e fornece alimento para o fungo, e o fungo, obviamente, vai conseguir nutrientes e proteger a alga dentro do ecossistema.
Um não consegue viver sem o outro dentro do ambiente onde eles se encontram. Diferente da protocooperação. Qual é a característica importante da protocooperação? Ela é uma relação efêmera, ela é passageira, ela só funciona naquele momento. Como acontece, por exemplo, na relação de alguns pássaros com o gado. Os pássaros pousam no dorso do gado e se alimentam dos carrapatos presentes no corpo do gado, no dorso dele. Olha só que legal, é vantajoso para o gado porque ele se livra de quem? Dos carrapatos. E é vantajoso para o pássaro porque ele consegue o quê? Alimento. Mas à medida que a relação acaba, cada um segue o seu caminho. Ou seja, ela é passageira. Então, se o mutualismo é como um casamento, a protocooperação é como um fica. Acabou, cada um segue o seu caminho. Mas observe, organismos de espécies diferentes se interrelacionam, cada um ajudando o outro a sobreviver. No mutualismo ela é obrigatória e na protocooperação ela é o quê? Passageira. Ela só dura naquele momento enquanto ocorre a relação ecológica. Por exemplo, vamos imaginar uma situação qualquer, vamos imaginar um ser humano, vamos imaginar você. Você, eu, por exemplo, nós somos seres vivos. Cada um de nós é um organismo vivo, é uma unidade viva presente nesse planeta. Porém, todavia, entretanto, a gente tem que imaginar que cada um de nós, eu, você, nós somos formados por 150 trilhões de células. E cada célula é um organismo vivo presente dentro do teu corpo. Então, se a gente for fazer uma análise sistemática, cada uma das células do teu organismo, elas funcionam como pequenos seres vivos, interagindo uns com os outros, dividindo tarefas para que o teu organismo funcione de forma adequada. Ou seja, se a gente puder observar por esse ângulo, por essa ótica, a vida nesse momento ela apresenta duas camadas. Você como ser vivo e você como uma colônia de células presente dentro do teu corpo. E a gente vai mais além ainda. Em cada célula do teu corpo, observem na imagem aí, em cada célula do teu corpo existem milhões, aliás, existem centenas de pequenas estruturazinhas chamadas de mitocôndrias. As mitocôndrias são estruturas responsáveis pelo processo de respiração celular. Elas produzem energia fundamental para que a célula funcione. E lá dentro da tua célula, as mitocôndrias conseguem o alimento fundamental que elas precisam para sobreviver. Porém, todavia, entretanto, existem teorias que acreditam que as mitocôndrias elas são bactérias primitivas. Ou seja, são minúsculos seres vivos que interagiram com as tuas células há muito tempo atrás, numa relação de troca em que você fornece para essas bactériazinhas alimento e elas fornecem para ti a energia necessária para a tua sobrevivência. Ou seja, a relação da mitocôndria com as tuas células é uma relação de mutualismo. Então, quando a gente observa nessa ótica, a gente observa a vida em três camadas. Você como um ser vivo, você como uma colônia de células presente dentro do teu organismo e ainda assim uma terceira camada de vida, cada célula do teu corpo como uma comunidade vivendo no interior dela. Então, portanto, você pode observar o quanto a cooperação ela é fundamental para a sobrevivência dos seres vivos. E para a gente observar se tudo isso foi trabalhado, se você conseguiu entender, a gente vai trabalhar um itemzinho, olha só. Caiu no Enem. O que diz o itemzinho? Uma colônia de formiga inicia-se com uma rainha jovem que, após ser fecundada pelo macho, voa e escolhe um lugar para cavar um buraco no chão. Ali dará origem a milhares de formigas, constituindo uma nova colônia. As fêmeas geradas poderão ser operárias, vivendo cerca de 1 ano, ou novas rainhas. Os machos provêm de óvulos não fertilizados e vivem aproximadamente 1 semana. As operárias se dividem nos trabalhos do formigueiro. Há formigas forrageadoras, que se encarregam na busca de alimentos, formigas operárias que retiram dejetos da colônia e são responsáveis pela manutenção ou que lidam com o alimento e alimentam as larvas, e as formigas patrulheiras. Uma colônia de formiga pode durar anos e dificilmente uma formiga social consegue sobreviver sozinha. Olha só que frase importante no final do texto base. E aí ele vem com uma pergunta. Uma característica que contribui diretamente para o sucesso da organização social dos formigueiros é, alternativa A,
A divisão de tarefas entre as formigas e a organização funcional da colônia. O fato de as formigas machos serem provenientes de óvulos não fertilizados. A alta taxa de mortalidade das formigas solitárias ou das que se afastam da colônia. Alternativa C. D. A existência de patrulheiras que protegem o formigueiro do ataque de herbívoros. Ou alternativa E. O fato das rainhas serem fecundadas antes do estabelecimento de um novo formigueiro. Observe um detalhe importante. A sobrevivência das formigas dentro desse formigueiro, ela depende basicamente da interação entre os organismos. O texto ele fala bem no finalzinho que uma formiga sozinha, ela não consegue sobreviver no ambiente, ou seja, uma andorinha só não faz verão. Então a capacidade fundamental das formigas de se interrelacionarem entre si e fundamentalmente dividirem tarefas é o ponto principal para o sucesso efetivo desse formigueiro. A divisão de tarefas, ou seja, cada formiga executando uma função para que o todo funcione de forma harmoniosa, é de fundamental importância para que o formigueiro possa existir, funcionar como um grupo social. Então, portanto, qual o gabarito correto da questão? A alternativa A, a divisão de tarefas entre as formigas e a organização funcional da colônia. Bom, gente, foi um prazer enorme estar com vocês de novo, mais um ano no ProPaz Enem aqui na TV Cultura. Tenham um ótimo dia e muito obrigado. Olá, telespectador ProPaz Enem. Eu sou a professora Roberta Macedo e hoje, mais uma vez, estou aqui com você para contribuir um pouquinho, para tirar as suas dúvidas da tão temida redação. O que eu separei para você hoje foi a quinta competência. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a proposta de intervenção. E claro, a intenção é quebrar alguns mitos, tirar as dúvidas e tecer alguns esclarecimentos. Então eu trago para você o seguinte: propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma ação que busque, mesmo que minimamente, enfrentar esse problema. É importante ressaltar que, considerando que os temas de redação do Enem normalmente abordam problemas sociais complexos, muitas vezes de difícil resolução, não se espera que o participante apresente ações que efetivamente os solucionem. Ele pode simplesmente indicar uma ação de intervenção que apenas busque combater, mitigar a situação. Então, entenda. Primeiro ponto, você vai discutir proposta para intervir no problema. Ocorre que intervir no problema não significa você necessariamente solucioná-lo, porque os problemas sociais brasileiros não são problemas que têm solução. São problemas históricos, culturais, que vão ser amenizados por você. Então, o que se espera? Aqui você tem que minimamente você enfrente esse problema, que minimamente você consiga abordar, consiga intervir, consiga combater, mas não necessariamente solucionar, porque são problemas sem solução. Aqui está, você lê problemas sociais complexos. O que é complexo não necessariamente tem uma solução. Então, entenda, você vai elaborar uma proposta para um problema que você abordou. Você discutiu esse problema no desenvolvimento. Se você tem um comando que pede a persistência do problema, que pede a abordagem do problema social, a expectativa é que você traga um combate a esse problema lá na sua conclusão. Ocorre que muitas vezes o que tem acontecido é você trazer propostas que não necessariamente estejam relacionadas àquilo que você trouxe no desenvolvimento. Olha aqui. Para reconhecer a proposta de intervenção no texto, precisamos, então, identificar o claro desejo do participante de indicar uma ação que interfira no problema em questão. Onde é que está o problema em questão? Ora, discutido no desenvolvimento. A proposta vem para quê? A proposta vem para intervir naquele problema que você trouxe no argumento. Isso significa que
há uma relação direta entre a competência 5 e a competência 3, que é a discussão do problema, é o argumento em si, e a competência 2, que é a abordagem desse tema. Aqui você vê uma ação que interfira no problema em questão, é um combate imediato. O que tem acontecido é que você dá um problema atual e na hora da proposta, você traz uma proposta futura, que de repente vai intervir no problema daqui a 15 anos, 20 anos. Isso é um problema que a gente vai precisar resolver aqui. Entenda, é preciso buscar propostas com caráter interventivo, não necessariamente que vai intervir no futuro. Se você trouxer esse futuro, o que vai acontecer é que você não vai intervir diretamente no que você abordou. E eu preciso chamar a sua atenção para isso. Aqui, algo sério, algo polêmico que a gente vai precisar discutir. E eu vou precisar te esclarecer. Existe uma falsa ideia de que a proposta de intervenção necessariamente é a conclusão do teu texto. Entenda, a proposta de intervenção é a quinta competência. O teu parágrafo conclusivo é o último parágrafo do teu texto que tem relação direta com a estrutura. Então, a tua conclusão pode ou não trazer a proposta de intervenção. Não quer dizer que elas sejam sinônimas. A estrutura não tem relação direta com proposta, não é? A proposta tem que ser o último parágrafo. Muito cuidado com esses equívocos. Então, isso é polêmico, isso acaba sendo de difícil assimilação, e eu gostaria de discutir contigo este parágrafo aqui para te trazer esses esclarecimentos. Outro aspecto relacionado à proposta de intervenção, aqui devemos nos atentar, é que ela não está localizada apenas no parágrafo de conclusão. Então, entenda, não sou eu que digo isso para você, mas os livros. Então, o que você tem aqui? Uma orientação do processo, uma orientação do Enem, do INEP. Roberta não tem nada a ver com isso, eu sou uma mera reprodutora para você. Não está localizada apenas no parágrafo de conclusão. Então, Roberta, eu posso trazer essa proposta de intervenção em outros parágrafos? Olha só, como muitas vezes se imagina. E tanto se imagina que muitas vezes você relaciona a proposta com conclusão. Cuidado! Além de compor o que se tem chamado de conclusão ou solução, a proposta de intervenção pode vir no último parágrafo, claro. E como é que a VUNESP, como é que o Enem traduz isso para você? Aqui está, conclusão, solução. Porém, o teu texto não é um gesso. O teu texto não tem uma única maneira de ser produzido. Então, existe a possibilidade dessa proposta vir na conclusão? Claro, existe. Você dissertou sobre o problema, você argumentou sobre o problema, naturalmente, por uma questão de espaço, de ambiente, você vai trazer essa proposta no último parágrafo. Mas isso não quer dizer que necessariamente seja sempre. Roberta, e quem é que vai me dizer onde eu coloco essa proposta? O comando. O comando vai te dar essa direção. Olha o que nós temos aqui. Além de compor, o que se tem chamado de conclusão-solução, que é aquilo que você está acostumado, é trazer a proposta no último parágrafo, ela pode ainda, entenda o significado da palavra, fazer parte da argumentação. Ora, quais são os parágrafos dessa argumentação? Os parágrafos, o desenvolvimento. Geralmente, se você compõe 4 parágrafos, o segundo e o terceiro. Segundo parágrafo argumentativo, o terceiro parágrafo argumentativo. O que a VUNESP te diz? Que pode ainda fazer parte da argumentação ou até mesmo da introdução do texto. Gente, o nosso texto tem vida, o nosso texto fala, ele não é mecânico, ele é dinâmico. E quem trabalha com as palavras, quem trabalha com o elemento coesivo, com a relação entre as ideias,
não permite que nós tenhamos uma só maneira de dizer. Entenda, eu posso ainda colocar essa minha proposta na argumentação ou até mesmo na introdução. Em que momento essa proposta vem na minha introdução? Quando ela funciona como tese. E como é que ela pode funcionar como tese? Quando o meu comando assim exigir. Atente aqui. Há temas que, inclusive, dão margem a isso, como foi o caso do Enem 2016. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Entenda, meu aluno, uma situação é a intolerância religiosa no Brasil. Nós temos um assunto. O assunto é a intolerância religiosa. Nós temos uma discussão, a intolerância religiosa. Só que um comando que pede a intolerância religiosa no Brasil é diferente de caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Eu continuo tendo o mesmo assunto, porém com objetivos diferentes. Se eu peço como palavra-chave a intolerância religiosa, eu quero que você discuta o problema intolerância. Se eu trago para você como palavra-chave caminhos para combater, eu quero o combate. Eu quero que você, enquanto cidadão do seu país, conheça o problema, mas no momento do seu texto, me ajude a discutir caminhos, alternativas, formas de combater um problema que é grave e que eu não estou conseguindo combater sozinho. Então, eu quero dividir isso com você. Existe diferença semântica, existe diferença pragmática, diferença de construção entre intolerância religiosa no Brasil e caminhos para combater. Não sou eu que digo isso para você. Aqui está. Então, há temas que, inclusive, leia o valor semântico da palavra inclusive. Dão margem a isso. Como foi o caso do Enem 2016. Dão margem a quê, Roberta? A essa proposta, fazendo parte da argumentação ou até mesmo da introdução do texto. Então, aqui está em que a frase temática já apontava para a necessidade de uma proposta de intervenção com caminhos para combater o problema da intolerância religiosa que acomete nosso país. A proposta pode constituir todo um parágrafo ou ainda parecer diluída em mais de um parágrafo. Então, entenda. A minha proposta de intervenção pode constituir um parágrafo argumentativo inteiro ou vir diluída em mais de um parágrafo. Ela pode fazer parte da introdução, constituindo uma tese. Ela pode fazer parte do desenvolvimento, funcionando como argumento. E ela pode fazer parte da minha conclusão. Quem vai definir isso é o comando que está à minha disposição. O comando de 2016 surpreendeu muitos alunos e muitos professores. O comando de 2016 não trouxe como palavra-chave o problema em si, mas pediu alternativas, pediu caminhos, pediu combates. Pedir caminhos, alternativas ou combates não significa pedir o problema. Eu vou discutir esse problema? Vou. Eu vou fazer uma análise temática? Vou. Afinal de contas, eu tenho um assunto aí a discutir chamado intolerância religiosa. Mas quem elaborou esse meu comando não pediu para eu necessariamente trabalhar com você a intolerância. Pediu para partilharmos experiências de caminhos para um combate, tá? Então, aqui você tem mais um parágrafo esclarecedor que traz essa palavra-chave diferenciada que pode, inclusive, compor o processo deste ano. Aqui, eu gostaria de chamar a sua atenção para temas que nós já tivemos no Enem, para maneiras de trazer esse combate. E você vai perceber que esses caminhos, essas alternativas, isso não nasceu ano passado, isso não é recente. Você vai lembrar que nós tivemos 3 processos em 2016. Os 3 vieram com esse viés da proposta como palavra-chave. Mas entenda que isso não é novo. Nós temos essa experiência, olha só, o Enem nasce em 98.
No ano 2000, nós tivemos direitos da criança e do adolescente. Como enfrentar esse desafio nacional? Ora, você percebe que nós vamos aí discutir direitos da criança e do adolescente. Mas o que se quer? Quer-se que você ajude a responder como é que nós vamos enfrentar esse desafio nacional. Esse desafio que são os direitos da criança e do adolescente. Esses desafios que seriam colocar em prática, vivenciar esses direitos da criança e do adolescente. Ora, que diferença semântica há entre como enfrentar esse desafio e caminhos para enfrentar esse desafio. Alternativas para enfrentar este desafio. Que diferença semântica você enxerga? Não há. Então perceba que desde 2000 nós temos o Enem preocupado também em trazer essas propostas como tese, como desenvolvimento, para você argumentar, para você ajudar a pensar em possíveis combates, em possíveis soluções, nem que sejam aquelas soluções mais imediatas. 2001, o Enem traz para você desenvolvimento e preservação ambiental. Como conciliar os interesses em conflito? Ora, nós temos um problema aí que se chama conflito. Mas o que se quer? O que se quer é que você ajude a conciliar esses interesses. Quer se desenvolver, mas nós precisamos preservar esse meio ambiente. Como é que a gente vai conseguir desenvolver um país e, ao mesmo tempo, preservar esse meio ambiente? Como é que a gente vai conseguir? Como conciliar os interesses? É o que o Enem te pergunta em 2001. 2002, direito de votar. Como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita? Como que a gente consegue fazer com que esse voto seja uma conquista que vá transformar o nosso país? Como é que a gente consegue ter uma arma que se chama voto e vai conseguir transformar o país? É isso que se quer saber. A violência na sociedade brasileira. Não se nega que nós temos um problema social aí chamado violência. Porém, quer-se saber como mudar as regras desse jogo. Como é que a gente vai conseguir combater essa violência no nosso país? Como? Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação? Queridos, nós temos os abusos. Não se nega o problema. O que se quer saber? Como garantir a liberdade de expressão? Quem vai responder isso? Você. Trazendo essas respostas durante o desenvolvimento do seu texto, argumentando em prol disso, e é isso que você precisa entender. Quem manda no seu texto é o comando. O próprio nome diz comando. Ele vai comandar o texto que você vai escrever. Então entenda, primeiro, qual é o assunto que eu vou discutir. Segundo, quem é minha palavra-chave. E a partir desse entendimento, comece a produzir seu texto. Como preservar a floresta amazônica? E aqui ainda dá mais, ele te dá várias opções. Suspender imediatamente o desmatamento, isso não é problema, gente. Dar incentivo financeiro a proprietários que deixarem de desmatar, aumentar a fiscalização e aplicar multas a quem desmatar, isso não é problema. Pelo contrário, isso é combate. Então entenda, aprenda a ler o comando e a cumprir o que esse comando pede. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Você não está lendo? Intolerância religiosa. Caminhos para combater o racismo no Brasil. Você não está lendo o racismo no Brasil. Você está lendo caminhos para combater. Alternativas para a diminuição do desperdício de alimentos no Brasil. Você não está lendo o desperdício de alimentos no Brasil. Quer-se que você dê alternativas para a diminuição desse desperdício. Então entenda, nós não negamos a existência do problema social. Porém, você precisa perceber a diferença entre o que é argumentar em prol do desperdício, falar sobre ele, provar a existência dele e argumentar em prol das alternativas para a diminuição desse problema. Queridos, espero que eu tenha ajudado você, esclarecido dúvidas e me coloco à disposição caso queiram entrar em contato para que eu possa ajudá-los ainda mais.
Fica meu abraço para o professor Anderson Costa, que gentilmente me convidou a estar com vocês. E até uma próxima oportunidade.